Fala galera da Feno, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é como conduzir a primeira sessão em psicoterapia. Primeira sessão que costuma ser chamada de entrevista inicial, de anamnese. Então vou falar um pouquinho assim sobre como você pode conduzir essa primeira sessão, que informações são importantes de extrair, da pessoa que está buscando auxílio, para que vocês possam fazer isso da melhor maneira possível, se ainda restam dúvidas sobre a questão. A ideia para esse vídeo surgiu a partir de uma dúvida que foi colocada lá no nosso Instagram, na virada do ano. Eu abri para que pessoas pudessem colocar perguntas lá para a gente planejar o conteúdo desse início de ano. E uma das questões colocadas foi justamente assim, o que fazer nesse momento inicial, nesse encontro inicial, nessa entrevista, nessa anamnese, nessa primeira sessão em psicoterapia. Em geral, na medicina, na psicologia, o primeiro contato com a pessoa que busca tratamento é esse momento chamado de anamnese. Anamnese é um termo que vem lá da medicina, que consiste justamente em uma entrevista que tem uma finalidade diagnóstica. Dessa maneira, todas as perguntas que são colocadas se dirigem de modo a obter informações acerca da sintomatologia. Então, o que se busca com isso é poder estabelecer um diagnóstico, um prognóstico e elaborar o roteiro de tratamento mais adequado, Poder decidir assim, que tipo de intervenção se adequaria e poderia surtir os melhores efeitos nessa determinada situação, frente a esse determinado diagnóstico. Isso parece assim perfeito, Empregar as melhores técnicas, empregar roteiros de entrevista estruturados, para então estabelecer o tratamento mais adequado. É muito o que preza, por exemplo, a psicologia baseada em evidências, perspectivas mais sistemáticas e mais estruturadas. Só que há um certo engano aí. A princípio, parece algo simples e bom em si mesmo fazer isso, aplicar ali um roteiro e a partir daí traçar um diagnóstico, um prognóstico e então recomendar um determinado tratamento. Só que há inúmeros problemas relacionados a essa prática. No campo da medicina, que é de onde vem essa prática, é muito mais comum que se saiba a chamada etiologia das patologias. O que é etiologia? É justamente a causa da doença, assim, de onde ela se origina, qual é o princípio a partir do qual se estabelece essa doença. Então, assim, na medicina, a etiologia das patologias com que se tem contato no consultório advém de sintomas de uma síndrome viral, de uma infecção bacteriológica, de uma ação parasitária, de uma alteração hormonal ou anatômica. Desse modo, a medicina é capaz de identificar, sim, a partir da biologia, de maneira muito pontual e específica, qual é a disfunção, qual é a sua origem, e então tratá-la, Mas a psiquiatria é como que uma ovelha negra no campo da medicina, É uma prática que, assim como a psicologia, pode ser encarada assim como uma terapêutica da alma. Então ela tem um caráter um pouco mais etéreo, mais efêmero, E a identificação da causa dos transtornos mentais é muito mais complexa. E o resultado desse diagnóstico é muito mais obscuro, O que a gente tem desde o DSM-3, em verdade, é só um agrupamento de sintomas, uma sintomatologia. Porque essa terceira versão do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, foi abandonada a ideia de uma etiologia para os transtornos mentais. E aí, desde então, desde o DSM-3, e a gente já está no 5, o mais comum é que o tratamento farmacológico empregado pela psiquiatria seja utilizado para tratar sintomas e não os quadros como um todo, justamente pela própria impossibilidade de se compreender a totalidade de fatores envolvidos no quadro e estabelecer essa etiologia. Porque se tivesse de fato, de maneira clara, a etiologia,
poderia então se agir na origem da doença. Mas, como não se tem, trata-se o sintoma. Feita essa pequena digressão, que parece não ter muita relação com a entrevista inicial em psicoterapia, em psicologia fenomenológica existencial, eu vou voltar para o nosso problema, né? Assim, qual seria o problema, então, de empregar roteiros muito elaborados, roteiros assim muito estruturados para se fazer essa entrevista inicial? E eu vou descrever por que isso é um problema, trazendo a fala de um psiquiatra que eu ouvi durante uma palestra em um congresso. E esse psiquiatra, que faz parte de um órgão de saúde voltado à recepção e tratamento de pessoas em risco de suicídio, disse na sua palestra, então, abrindo aspas, é muito fácil identificar o que está em questão quando alguém chega lá no gabinete com uma demanda relacionada a suicídio. Em 5, 10 minutos você identifica que se trata de uma depressão, de um transtorno afetivo bipolar ou de um transtorno de personalidade. Então, essa foi a fala desse psiquiatra nessa palestra, nesse determinado congresso do qual eu participei. Enfim, não vou citar aqui o nome da pessoa, não quero expor ninguém, mas essa fala me estarreceu um pouco, né? Porque enquanto esse psiquiatra se gabava assim, né, da sua capacidade de identificar quadros psicopatológicos, né? Porque ele estava meio que contando vantagem, assim, né? Em 5, 10 minutos eu sou capaz de identificar, como se fosse algo muito simples, como se eu tivesse uma grande capacidade. E assim, a minha reação era de efetivo estarrecimento mesmo, né? Em termos objetivos, esse psiquiatra fez o que se costuma fazer e aquilo que é valorizado pela medicina, né? Ele identificou os sintomas, ele delimitou um quadro, estabeleceu um diagnóstico e aí então aplicou o tratamento mais adequado. Contudo, eu fiquei estarrecido porque ele pecou, digamos assim, justamente no que preza a psicologia fenomenológica existencial, e era de fato um congresso ali de psicologia fenomenológica, que é, assim, para essa perspectiva, a capacidade de escuta, né? Então, a psicologia fenomenológica, trazendo aí inspirações da filosofia, do Husserl, do Heidegger, de tantos fenomenólogos, visa sempre dar um passo atrás, né? Visa sempre suspender preconcepções. Só que quando você diagnostica um quadro em 5 ou 10 minutos, você é simplesmente incapaz de ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre si, sobre seus próprios dilemas, sobre a sua própria condição. Então, na verdade, esse psiquiatra, ele estava muito mais preocupado em identificar ali no discurso, no comportamento dessa pessoa que buscou ajuda, elementos que apontassem, então, os sintomas de um possível quadro psicopatológico. Assim, é como se a pessoa trouxesse ali um discurso, no conteúdo desse discurso, na forma desse discurso, no comportamento dela. Ele não estava vendo ali aquilo que se auto-evidenciava no próprio discurso, porque ele estava o tempo inteiro se remetendo a sintomas, né? Então, o que era dito, como era dito, na verdade dizia de algo que estava escondido, estava por trás. Era simplesmente um sintoma, uma pista, um símbolo de algo que é o quadro psicopatológico, que é algo que ele estava ali meio que escavando, desvendando, fazendo um trabalho meio de detetive, né? E perdendo de vista justamente o fenômeno no seu próprio campo de auto-evidenciação, entende? Além disso, esse psiquiatra acaba empregando uma série de preconcepções que são problemáticas, como, por exemplo, a ideia de que toda pessoa que pensa em suicídio está acometida por um transtorno mental. E isso não é verdade, né? Assim, as próprias estatísticas não são de 100%. Pode até ter lá, a estatística pode dizer que é 90%,
mas mesmo a estatística diria que tem ali 10% que não é. Então não dá para generalizar do modo como ele fez. Exposto então esse problema, que é o fato de um roteiro muito estruturado, ou de uma certa maneira de manejar essa entrevista afastar da possibilidade de escuta, afastar desse olhar cuidadoso, como é que a gente pode então resolver isso? Qual que seria a grande contribuição da psicologia fenomenológica existencial para essa prática da entrevista inicial? Eu diria que ela tem a contribuir no exercício do que eu chamo de uma escuta paciente. Em geral, quem procura ajuda psiquiátrica ou psicológica tem uma queixa muito forte, né? Tem assim algum incômodo que faz com que ela busque ajuda. E a tendência geral é que ela queira falar sobre isso, sem interrupções, sem julgamentos, né? Ela queira desabafar. Esse encontro inicial, essa primeira sessão, costuma ser um momento de muito desabafo, né? Sendo assim, o que eu recomendo, na verdade, em um contato inicial, é permitir que a pessoa fale livremente, né? Que ela fale sobre o seu problema, que ela fale sobre a sua queixa, sobre a sua demanda, mantendo a atenção nessa queixa, em como ela se relaciona com as diversas dimensões existenciais dessa pessoa que busca ajuda. Então, ao invés de ficar se remetendo a sintomas, mantendo ali na cabeça um esquema psicopatológico, eu diria que o terapeuta ou a terapeuta devem manter em mente algumas perguntas centrais, que são justamente o que motivou essa pessoa a buscar ajuda, do que ela se queixa, onde dói, como dói. Isso pode parecer assim difícil de entender, porque esse onde dói na psicologia não é como na medicina, né? Esse onde dói na medicina é algo físico muito claro, dói o braço, dói a perna, mas em termos de psicologia, assim, esse onde dói é onde se localiza essa queixa. É no âmbito familiar, é no âmbito profissional, é no âmbito afetivo, é no âmbito corpóreo. Efetivamente, onde se localiza essa queixa? E como é essa queixa? Que tipo de dor ela gera, né? Desse modo, a queixa se relaciona então com outros elementos trazidos na fala e na interação como um todo. Então, de que modo essa queixa resvela na própria vestimenta da pessoa, no seu comportamento, no seu humor. Tudo isso a gente vai se atentando ali na entrevista inicial e ao longo do processo terapêutico como um todo. Tendo clareza dessas questões, a gente pode então planejar o modo como deverá se desenrolar inicialmente o tratamento. E eu digo inicialmente porque essas demandas podem mudar ao longo do processo e as perguntas devem então ser recolocadas a todo momento. Vejam assim, que dadas essas perguntas, não se torna absolutamente necessário traçar um diagnóstico, porque você parte da queixa, da demanda, e não de um quadro, porque não é a partir do quadro que você vai ter acesso a um roteiro de como atuar, mas é vendo efetivamente na facticidade cotidiana, né, na vida concreta, como é que essa queixa se materializa, com que ela está relacionada. E algo que pode ajudar também na entrevista inicial é algum conhecimento em psicopatologia fenomenológica. E aí, nesse sentido, eu costumo indicar uma referência que eu considero introdutória, muito boa para quem está começando, que é o livro do Vandenberg, chamado O Paciente Psiquiátrico, em que ele descreve ali, enfim, o que a gente chama de depressão, né, que seria a melancolia, e a mania em termos da espacialidade, da temporalidade, traz algumas descrições bem interessantes para a gente ver como é que é isso na prática. Quando eu falo da psicopatologia, eu não me refiro então à nosografia, aos quadros psicopatológicos, mas sim em algumas dimensões avaliativas, por assim dizer, da existência dessa pessoa que busca ajuda. E aí eu poderia enumerar aqui 7 dimensões avaliativas. A primeira é a corporeidade. Então, como essa pessoa lida com o próprio corpo. Nem sempre ela vai trazer uma queixa relacionada a isso, mas você vai percebendo como é que ela se articula com o corpo que é o dela.
Em alguns quadros isso é muito claro. Então, por exemplo, na anorexia a pessoa se percebe gorda, independente de qual é a aparência dela, se tem como que um distúrbio da autoimagem. Enfim, esse é só um exemplo para mostrar a importância dessa dimensão da corporeidade. Porque o corpo, nesse sentido, não é o corpo fatual, concreto, mas a dimensão subjetiva dessa percepção de corpo, dessa relação com o próprio corpo. E assim também é com relação às outras dimensões. Então, para falar da segunda dimensão, a espacialidade, algumas perguntas que a gente poderia colocar são: de que modo essa pessoa habita o espaço em que ela se encontra? É um espaço constrito? É um espaço amplo? Qual é a dimensão subjetiva dessa experiência de espacialidade, né? Uma outra que está relacionada, que é a terceira dimensão, é a temporalidade. Então, a gente costuma achar que o tempo é algo fixo, né? Que pode ser medido cronologicamente. Mas a verdade é que a experiência do tempo varia. A gente pode achar que o tempo demora a passar, ou o tempo pode passar de maneira acelerada quando a gente faz algo prazeroso, né? Então, perguntas, né, que devem permanecer na nossa mente, que podem eventualmente ser colocadas de maneira indireta ou direta, são assim: como é que essa pessoa vivencia o tempo? Parece faltar tempo ou parece sobrar tempo? O tempo parece passar lentamente ou parece passar de forma acelerada? Como é que essa pessoa lida com o passado? Como é que ela lida com o presente, com o futuro? A quarta dimensão seria a afetividade. E eu considero que ela tem uma centralidade enorme. Lá na obra do Heidegger, né, ele concebe a afetividade em termos de tonalidades afetivas. Foi a tradução que foi utilizada aqui em português para se referir ao Stimmung, que é o termo alemão que o Heidegger utilizou, mas que já denota assim algo muito importante, né? Traz meio que uma metáfora musical para dizer assim que a afetividade é aquilo que dá o tom dessas outras dimensões, assim, porque quando se tem uma afetividade, um humor melancólico, por exemplo, naturalmente o espaço parece um espaço fechado, lúgubre, parece um espaço constrito. Numa vivência eufórica, maníaca, fatalmente a espacialidade se apresenta de uma maneira muito acelerada, o espaço surge de uma maneira ampliada, o corpo também parece não ter limites, e outros modos de afetividade também ditam o tom da própria existência como um todo. Então, se você está em um modo de afetividade mais temerosa, tudo parece muito ameaçador. Se você está num estado mais paranoico, tudo parece uma grande conspiração, tudo oferece risco, né? Daí se origina, por exemplo, um tipo de delírio persecutório. Então a gente deve sempre lembrar que essa dimensão da afetividade tem uma importância central, porque ela influencia a experiência subjetiva dessas outras dimensões. A quinta dimensão seria o discurso. Então, como é que se apresenta a linguagem? É uma linguagem coesa? É um discurso confuso? É um discurso lento? É um discurso rápido? Isso já pode nos apontar um pouco sobre como anda a afetividade, por exemplo. A sexta dimensão eu costumo chamar de alteridade. Heidegger chama de ser com, mas que é assim, como é que é a lida dessa pessoa com outras pessoas, como é que é a lida dela com o próprio terapeuta. É um tipo de relacionamento que costuma ser amigável, desconfiado, agressivo, falando sobre as relações dela com familiares, com colegas de trabalho, diversos campos afetivos dela, nas diversas relações cotidianas que ela tem, ela já vai apresentar como é que é o modo principal dela de se relacionar. Ela já vai mostrar como é que ela costuma lidar com as pessoas, com os diversos tipos de pessoas, né? E, por fim, mas não menos importante, a sétima dimensão avaliativa seria assim, quais são os valores e qual é o sentido dessa pessoa. Então, o que essa pessoa valoriza, o que é importante para ela, o que ela busca, o que faz sentido.
tendo noção disso, a gente pode assim, perceber até que ferramentas a gente pode utilizar ali na terapia, né? O que a gente deve trazer à tona quando ela está mais triste, quando ela está mais alegre, quando ela está mais impulsiva, para preservar justamente os valores que são os dela, que ela mesma te apresenta como valores. Porque não cabe ao terapeuta estabelecer quais são os valores, mas o terapeuta, a terapeuta, podem se apropriar disso que se apresenta ali. Se apresenta na entrevista inicial e se apresenta ao longo da terapia como um todo. Atentando então para essas questões, temos maiores elementos para avaliar a queixa e o modo com que a queixa se relaciona com a existência como um todo. E o tratamento consiste na própria tematização dessa queixa. E o que é tematizar? É debater isso, é colocar em jogo, é problematizar. Consiste em fazer boas perguntas que possam justamente desestabilizar os fundamentos que sustentam a própria queixa. Às vezes a pessoa chega com um discurso muito estruturado, né, com tudo muito bem encaixadinho, do porquê que ela é assim, do porquê que não é de outro jeito, do porquê é impossível mudar, mas isso muitas vezes é um grande castelo de cartas. Quando você tira a carta certa, tudo desmorona. E aí então novas possibilidades podem surgir, podem emergir, né? Novas possibilidades existenciais. Contudo, isso só pode ser feito através de um exercício de muita paciência. Notem, novamente, não é necessário, né, não é absolutamente necessário, embora possa se fazer um diagnóstico. Então, assim, não é necessário estabelecer um diagnóstico psicopatológico para que se encaminhe inicialmente esse tratamento. Pode ser que em um determinado ponto seja necessário ou seja interessante traçar um diagnóstico e eventualmente compartilhar esse diagnóstico com a pessoa. Mas é preciso pensar sempre como esse diagnóstico se articula com a vida dela, que importância isso pode ter, em que isso muda a vida dela, né? Como é que ela mesma lida com essa identidade que vem desse diagnóstico, né? Então, o que eu diria é que em uma psicoterapia, o mais importante não é o diagnóstico em si, não são os sintomas, não é ali traçar uma entrevista muito estruturada, mas é pensar e trazer sempre à tona a pergunta que é assim uma pergunta muito existencial. Como viver a vida que é a minha, com um pouco menos de sofrimento, né? Porque eu acho que a medida é o sofrimento. O sofrimento é que faz a pessoa buscar ajuda. Então, a gente deve tentar reduzir o sofrimento, tentar estabelecer ali qual é a origem, de onde vem esse sofrimento, tentar reduzi-lo. Mas, para além disso, essa pergunta central, que é como viver a vida que é a minha, com suas contingências, com as questões como elas são, com a vida concreta. E, para além disso, a gente tem aí alguns elementos mais formais, né, que são importantes de serem explicitados nos encontros iniciais. Nem sempre é possível fazer tudo isso na primeira sessão, que costuma ser, como eu falei, esse momento de maior desabafo. Mas a gente precisa atentar para essas questões já no início da terapia. Vou trazer aqui 4 questões importantes, né? A primeira questão é o contrato terapêutico. A resolução 13/2022 do Conselho Federal de Psicologia estabelece a obrigatoriedade de que se firme um contrato, ele pode ser verbal ou escrito, né? Fica a critério do psicólogo, da psicóloga que está atuando ali, e que deixe claro para a pessoa atendida qual é a modalidade de atendimento, então se é um atendimento individual, se é em grupo, se é presencial, se é online, qual que é a periodicidade, né? Se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, enfim. Quais são os valores, a questão do sigilo, né? De que tudo aquilo que é trazido em psicoterapia não pode vazar, enfim, não pode ser dito para qualquer um, pode ser dito eventualmente numa circunstância de supervisão, mas que esse sigilo é preservado. Enfim, entre outros elementos éticos importantes, essa própria resolução indica a necessidade de falar com a pessoa sobre o código de ética, né, de eventualmente apontar a possibilidade de recorrer ao próprio conselho, caso surja, né,
algum conflito ali, alguma questão, eu sugiro a leitura atenta dessa resolução, que é a 13/2022. A segunda questão que eu considero importante de se atentar nesses momentos iniciais, nessas primeiras sessões, é tentar coletar os dados pessoais da pessoa, que vão ser importantes para você montar uma ficha de cadastro, né? Para você poder, enfim, declarar seu imposto de renda, mas também anotar um contato de emergência. Quem atua na clínica há mais tempo sabe que a vida é imprevisível, que qualquer coisa pode acontecer e as coisas eventualmente acontecem. Enfim, pode acontecer de tudo. Pode ser que em um determinado momento seja necessário entrar em contato com uma pessoa ali em uma situação de urgência, de emergência, alguém que possa apoiar essa pessoa que você está atendendo. Então, assim, anotem um contato de emergência, é importante. Terceiro ponto, de respeito ao atendimento de crianças e adolescentes. Para menores de 18 anos, é obrigatório o preenchimento pelos responsáveis, né, pelos pais, pelos responsáveis legais, do documento de autorização para atendimento em psicoterapia. Um modelo desse documento pode ser encontrado nessa resolução que eu mencionei, na resolução 13/2022 do CFP. Então, mais uma vez, leiam essa resolução, vejam esse modelo e se atentem para essa questão. Mesmo que seja um adolescente já com mais idade, enfim, se tem menos de 18 anos, isso é obrigatório. Quarto ponto, para pessoas em acompanhamento psiquiátrico. Eu considero que pode ser interessante, e aí caso a pessoa permita também, né, obter o contato do psiquiatra ou da psiquiatra que acompanha essa pessoa, para que se possa tentar ali estabelecer um trabalho conjunto entre o tratamento medicamentoso, farmacológico e o tratamento psicoterapêutico, né? Muitas vezes quem está atendendo percebe ali algumas coisas, alguns elementos que a própria pessoa não percebe, não relata. Então é importante muitas vezes ter esse contato para que a gente possa atuar ali em conjunto, né, de modo multidisciplinar ou interdisciplinar, em prol dessa pessoa, né? Em prol da vida dela, da existência dela, enfim, que ela possa encaminhar sua vida da melhor forma possível. Enfim, qual a opinião de vocês sobre essa temática? Como é que vocês costumam encaminhar a primeira sessão em psicoterapia, essa entrevista inicial? Caso tenham dúvidas, sugestões sobre esse tema, comentem aí embaixo, mandem mensagem e sigam aí o nosso canal, se inscrevam, compartilhem. Então, valeu, falou e um abraço.